Bom dia e boa tarde. E estamos aqui em mais uma live para falar de astrologia. Só que a de hoje é um pouco mais especial para mim, porque é uma nova linha de estudo sobre astrologia que eu estou aprendendo, que é Saúde. astrologia e saúde. Então a gente vai falar um pouquinho questionando. Será que, quando eu olho para o nosso mapa astral, tem alguma relação de como o cacau chegou na nossa vida, como que está relacionado com as nossas questões de saúde? Esses dias estava caminhando com a Cristina aqui e com um novo amigo, e ela estava falando a ligação que tem entre o mapa astral dele, o signo dele, com problemas de saúde que ele pode ter. E assim como o meu, né? Você falou que é bom eu olhar para os ossos, coisas nesse sentido. Então, a gente quer trazer um pouquinho dessa visão, mas convidando a Tamires, que não sabe nada, nem sabe o mapa astral dela. E a gente quer convidar ela para participar com a gente, porque a gente quer fazer uma análise, contando também a nossa história com o cacau e como que o cacau chegou na nossa vida, a nossa história com o cacau, alinhado com o nosso mapa astral. Oi, Tamires, bom dia. Olá! Aqui é boa tarde, né? Mas bom dia para Bom vocês. dia. Tô Bom animada, dia, Tamiris. Tá animada para saber mais do seu mapa astral? tô animada. Ai, que bom. Acabei de descobrir que você é Capricórnio com ascendente em Touro e Lua em Libra. Isso. Muita terra. Por isso Precisa. que tá tão certo, porque eu fico aterrando você. Verdade. É muito legal porque o Papo de Cacau, ele é regido por duas capricornianas com hiperfocos. Então a gente é assim, do nada de madrugada, a gente fala, não tô conseguindo dormir porque preciso fazer isso do Papo de Cacau. E tá lá a gente de madrugada fazendo e fazendo várias coisas assim pro Papo de Cacau e de cacau. Então a gente se dá muito bem, assim. Eu vejo que capricorniano, Cristina, geralmente se dá muito bem com capricornianos. A maioria dos meus melhores amigos, assim, para trabalhar Capricórnio com Capricórnio, assim, a gente é prático, não tem muita enrolação, eu falo o que tem para falar e já resolve tudo. Sim, bom dia a todos, bom dia, Tamires. Bom dia. Isso, a Sol tem a ver, né? Porque trata-se de uma grande afinidade, né? Então, por mais que cada pessoa é única, mesmo com o mesmo signo, a base de todos os signos, né? Ela pode se sentir afim, tá? Com o outro signo. Então, é super normal rolar essa identificação, essa afinidade, viu? Porque a base é a mesma, né? Claro que vai mudando, né? Alguns direcionamentos, algumas manifestações, cada pessoa é única. Um Uhum. capricorniano pode manifestar uma energia de uma maneira, outro capricorniano de outra maneira. Tá? Então tem várias maneiras de manifestação e a psicologia, a psicanálise ajuda a explicar isso, né? Porque o ser humano naturalmente ele tende a se individualizar, ele tende a buscar individualização. Então isso explica também o caso de gêmeos, né? As pessoas, elas naturalmente tendem a se individualizar. Então, mesmo quando a pessoa tem o mesmo signo, ela pode ter maneiras diferentes de manifestação daquela mesma energia, porém a base é a mesma. Massa. E conta pra gente sobre astrologia e saúde e como que surgiu essa sua ideia de olhar para o nosso mapa astral com a história que a gente tem com o cacau. Ótimo. Bom, antes de mais nada, queria agradecer e já avisar para vocês que essa live vai ter muita emoção, porque eu sou peixes, eu tenho muita água no meu mapa astral, então é muita emoção. Às vezes eu até preciso me dar uma segurada, né, para não me emocionar assim tanto. Trabalhei muito o controle emocional, até hoje trabalho, né, devido a essa intensidade emocional da água no meu mapa. E eu fiquei muito emocionada quando houve essa sintonia comigo, com a Sol, relacionada ao cacau, porque foi muito sincrônico, né? Eu estou no momento de melhora da minha saúde. Eu passei o ano passado por alguns momentos desafiadores no quesito saúde. E esse ano a vida, Deus, o universo colocou a Sol no meu caminho. E ela é uma pessoa que tem uma conexão muito linda com o cacau. E eu estou me aproximando do cacau devido a ela, né? Eu não tinha essa proximidade. E o cacau na minha vida está muito especial
porque eu estava justamente num contexto de doença, né, com ferro muito baixo. Então, a minha energia vital estava muito baixa. E o cacau, assim, tá me ajudando a florescer, a me deixar mais vital, né? Eu tô me sentindo, assim, muito energizada. Então, tá sendo muito gratificante para mim. E aí, espontaneamente, eu e a Sol tivemos essa conversa sobre questões de saúde, né? Porque ela gosta muito desse tema no trabalho dela, com as pessoas que ela atende. E eu também, né, como astróloga, eu tenho também essa preocupação e esse interesse por essa área. Tanto que eu gosto muito da astrologia e saúde, que é uma especialidade da astrologia. E um dia, a gente conversando de maneira muito espontânea, acabamos falando sobre essa conexão, né? A Sol tem muita curiosidade de saber, de aprender, e ela gosta de astrologia. E eu acabei explicando para ela de uma maneira um pouco mais técnica, que é o que eu vou trazer aqui hoje para vocês. Vou trazer o meu exemplo, o da Sol e o da Tamires, de como o mapa astral pode ter conexão com o cacau, com a vivência do cacau, né? De como você pode ter se aproximado dessa medicina, baseados nos conceitos de astrologia e saúde, e da correlação, né, dos órgãos principais relacionados a cada signo, a cada planeta. Porque na astrologia e saúde, cada signo, cada planeta se associa com algum órgão, com alguma parte do nosso corpo. Legal. Então, vamos começar com Datamires. Tá ótimo, vamos sim. Então tá bom. Então, Tamires, eu vou aqui falar para você da relação que você tem com o seu coração no seu mapa astral, porque a Sol me explicou que o cacau o órgão, né, que tem mais conexão com o cacau é o coração. Também a circulação sanguínea, questões de vitalidade, é isso mesmo, né, Sol? Sim. Então tá bom. Então o que acontece? No mapa astral, na astrologia, o nosso coração, a circulação sanguínea, questões de vitalidade, tem uma conexão com algum signo, mais especificamente falando, e com algum planeta. Alguém quer chutar aqui qual seria esse signo e qual seria esse planeta? A Sol já sabe. Então, vamos ver se a Tamires, de repente, tem alguma dica aí, alguma opinião? Algum chute, Tamires? Ah, Ou nunca alguém aqui que esteja foi assistindo? interessar. Ah, uau! Sim, sim. Então eu vou trazer aqui para vocês o que acontece. O leão, tá? O signo de leão é um signo que tem muita conexão com a área do coração. Então, o coração, ele tem uma associação com o signo de leão. Então, assim, todo signo, ele tem uma associação com alguma parte do corpo, que normalmente essa parte que é associada, a gente costuma dar mais um ponto de atenção, porque pode ser um órgão, uma parte do corpo mais sensível, tá? Que pode ter um pouco mais de vulnerabilidade, então precisa cuidar melhor. E normalmente também pode ser uma potência para pessoas, né? Ela direcionando essa área do corpo, sabe? E ficar mais atenta, né? Então, por exemplo, no caso de leão, o coração é um órgão muito importante, né? O coração, a coluna vertebral, tá? Então, o leão, só para explicar um pouquinho, ele tem a energia da autovalorização, tá? Do auto amor. Então, no lado luz, a energia de leão, ela se valoriza, sabe, do auto amor e também ajuda as outras pessoas a encontrarem o próprio brilho, a própria vitalidade, né? A se reconectarem com isso. Então, o coração é um órgão muito importante para os leoninos, tá? E precisa, assim, ficar atento, né? Quando sentir situações envolvendo essa região do corpo, né? E buscar se conectar com esse chakra também. E aí o que acontece? O Sol, ele é o regente de Leão, tá? O Sol é regente de Leão. Cada planeta é regente de algum signo. E o Sol, por ser regente de Leão, ele também tem uma conexão ali com o órgão do coração, no nosso corpo. Então, como que a gente vai fazer aqui, né, essa dinâmica? Eu vou identificar no mapa astral da Tamires, em que casa astrológica ela tem o signo de Leão e em que casa astrológica ela tem o Sol, tá? E aí eu vou falar aqui, Tamires, e depois você vai me dizer se você se identifica
tá? Tá. E se fez sentido, e você fica super à vontade para falar também o que não fez sentido, porque a astrologia, gente, não é adivinhação. A astrologia é um campo de possibilidades onde a gente precisa sim do contexto de cada um, né? Então, caso alguma coisa não fizer sentido, dependendo do que a Tamires me falar, a gente readequa a interpretação, tá? E aí pode fazer mais sentido para a pessoa. Legal. Só um comentário, né? Achei Sim. legal que a Camila comentou que ela pensava que era peixes, né? Porque Ah, trabalha sim. campo emocional, as águas. Mas te ouvindo, faz sentido mesmo ser o leão, né? Acho que o cacau, ele também, ele traz uma ação, né? Uma das coisas que a gente mais ouve. Ontem eu fiz um fechamento de uma jornada de 28 dias e todo mundo tava falando assim: nossa, mas eu não imaginei que ia movimentar tanta coisa. Agora, ou eu faço isso ou a minha vida não faz mais sentido, né? Uau. Então, eu acho que isso também é uma ação de leão, né? Esse fogo, essa coisa de ir para fora, acesso e vamos lá, vamos resolver isso, né? Essa garra que o leão tem, né? Isso, com certeza. Essa Legal. garra, né? Essa vitalidade, essa expansão, sabe? O leão é uma energia que ocupa espaço, é uma energia de presença, né? De conexão, né? Com aqui e agora. E eu sinto que o cacau traz muito isso, né? Pelo que eu estou sentindo e pelo que eu tenho aprendido com a Sol. Né, esse lugar da presença, do aterramento, a conexão com a terra, a vitalidade, a energia, né? Você entender o seu alto valor, né? Questões do amor também, amorosidade, sabe? A conexão consigo mesma. Muitas coisas tá vindo para mim de insights depois que eu tô Sim. me conectando com o cacau. E então, Tamires, assim, conforme a gente conversou, eu posso começar agora já a dinâmica com ela? Sim. Então tá bom. E aí, quem estiver acompanhando, quem tiver seu mapa astral em mãos, vai olhando em que casa astrológica tem o signo de Leão, tá? Ou seja, qual a casa que abre esse signo, tá? E você tem que ver a casa onde está abrindo o signo de Leão, certo? E aí, se você tiver dificuldade para identificar onde que abre, qualquer coisa deixa nos comentários ou manda no inbox que eu ajudo depois, tá? Se não der tempo aqui agora, eu ajudo depois. E também ver em que casa astrológica está o Sol, tá? No mapa astral. Então, falando aqui no caso da Tamires, ela tem o Leão na casa 4. Ou seja, a casa 4 dela abre no signo de Leão, né? No grau 19. Então, assim, o grau 19 de Leão é o que abre a casa 4 da Tamires. Então, o que acontece? A casa 4 é um setor de vida, todas as casas representam um setor de vida, né? E a casa 4 tem relação com família, com origens, ancestralidade, tem relação com coisas muito profundas do ser, tá? Com bases muito estruturais do ser. Então, pode ser que o cacau tenha surgido na vida da Tamires talvez muito cedo. E pode ser que ela tenha essa conexão com alguém da família mais antigo, né? De repente, avós ou pais, ou algum ancestral que talvez ela nem saiba, mas possa ser que tenha essa conexão mais profunda e mais antiga com os temas do cacau. E também, muito provavelmente, você, Tamires, pode ser que venha a trabalhar com o cacau de uma maneira muito contínua, muito com estruturas, sabe? Muito embasada, fundamentada. E pode ser também que você continue com essa conexão até o longo da sua vida, até mesmo em final de vida, porque a casa 4 também representa o final de vida. Ela representa também bases, mas também representa o final da nossa vida. Então, muito provavelmente, se você quiser, seu livre-arbítrio, né? Porque a astrologia, ela considera o livre-arbítrio. Então, dependendo das escolhas, das possibilidades que vão surgindo na sua vida, né? E da sua consciência de livre-arbítrio, pode sim ter uma tendência de você construir bases muito sólidas com o cacau, estruturando situações que elas se desenvolvam até mesmo até o final da sua vida. E pode ser também que você tenha tido essa conexão com o cacau de uma maneira muito antiga, ou
na sua própria casa com pais ou avós, ou até mesmo de algum ancestral que você não conheça. Essa primeira introdução faz sentido, ainda tem o sol que eu vou trazer aqui. Sentido, porque no dia que eu estava na imersão aprendendo meu primeiro estudo com cacau, que foi quando eu tive uma experiência de batismo mesmo, numa cachoeira, eu sonhei que eu estava com muitas mulheres em círculo e eu estava junto com elas e nós estávamos tomando cacau juntas. E aí ao meu lado estava minha mãe, minhas irmãs, minhas tias, e aí era como se eu fosse saindo do círculo e vendo de cima. Isso virava uma espiral e eram muitas mulheres, assim, muitas, uma espiral gigantesca. E naquela época eu não entendia nada de cacau, nem queria muito assim isso para minha vida. E aí eu só saí de lá e falei, ixi, agora eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou ter que servir cacau para elas. E aí eu criei algumas situações que eu pudesse levar o cacau para dentro da casa da minha família, da minha mãe, das minhas irmãs e etc. E ainda faço esses movimentos, né, para que elas também se aproximem de alguma forma. Então faz muito sentido, apesar de não saber quem é esse ancestral, essa ancestral que teve esse contato, para que eu esteja vivendo isso hoje. Então, como eu sempre fui um pouco desgarrada, assim, eu não tenho muito esse vínculo com eles, nem assim para perguntar. Então, mas faz sentido porque veio no campo dos sonhos, né? E como a gente teve em um dos episódios, né, que do cacau sagrado, do Panamá, falou o quanto o cacau abre esse portal dos sonhos. Então, me remete muito a isso e faz muito sentido. Assim, eu sabia que eu só poderia trabalhar com cacau depois de servir para as mulheres da minha família. Uau, que lindo! Faz sentido também, olhando assim, né, o meu lado como parceira de servir da Tamires, né? Eu trago várias ideias e ela traz esse aterramento, assim, ela pensa mais a longo prazo, se é uma coisa que realmente faz sentido. E a gente tá fazendo um movimento de agora ter coisas que são mais duradouras, né? Mais coisas físicas, assim, coisas que as pessoas podem usar por muito tempo. Isso que você trouxe, né? De levar para a vida a longo prazo faz muito sentido com algumas coisas que a Tamires vem colocando eu para caminhar, Que assim. lindo! Eu acho também que essa parte da estrutura, né? Falou trabalhar com cacau de forma estruturada, com Sim, organizada, né? Não sei se usa essa palavra, mas querendo dizer isso, né? Que tem que ter base. E isso é muito isso. importante para mim, porque eu sou muito aterrada. Então, às vezes, eu que preciso de água, né? Num outro momento, eu fiz um mapa astral que eu não me recordo de quase nada. A única coisa que eu me lembro foi que ela disse assim: nossa, você precisa conviver com pessoas que tenham água no mapa, porque você senão você vai deixar a terra muito seca. E aí eu comecei a ter, lembro na época de vir várias amizades assim, desses de signos mais Sim. conectados com a água. Eu não esqueci isso, impressionante. Ai, que bacana, Tamires. Então, né, a Sol trouxe algo interessante, que é algo que eu observo também aqui, né, nesse momento que a gente está mais próxima. Vocês têm uma escola de cacau, uma escola de formação. Então, isso é algo estrutural, é base, né? É fundamento, é didática. Então, duas capricornianas, excelente, né? Porque o cacau é uma energia de terra, né? De conexão, de presença. Então, na mão de duas capricornianas, vocês vão longe, né? Então, coloca a visão a longo prazo, né? A conexão ali com as estruturas da escola de vocês, com o que vocês fundamentam. Sempre que eu paro para conversar com a Sol sobre cacau, ela traz muita fundamentação, muita base. É muito interessante, né? Dá para ver que vocês estão fazendo um trabalho muito lindo. E parabéns, viu? Então, posso falar agora do Sol? Sim, A posição do Sol. segue, Então, bateu. bateu, legal, Tamires, tá certo. Então, aí que acontece? Tem uma outra leitura, uma outra interpretação, que é a posição do Sol, né? Então, a gente falou agora da posição da casa, onde tem o leão. Agora, a gente vai ver a posição do Sol. Que casa está o Sol? Por que o Sol? Porque o Sol rege leão. Tá? Então, cada planeta rege um signo. Então, o Sol regendo o Leão, ele também tem essa conexão com o coração, tá? O Sol é o brilho, né? O Sol é um astro muito importante na astrologia, é o rei, né? Então, tanto o Sol quanto o Leão tem esse arquétipo do rei,
da presença, do brilho, tá? Do alto valor. Então, a posição do Sol no mapa astral é muito importante, a casa astrológica. E no caso aqui da Tamires, o Sol dela está na casa 8, tá? Então, o Sol na casa 8 ele traz uma conexão muito profunda com tudo. Então, assim, existe uma tendência de Tamires ser uma pessoa que busca muita profundidade em tudo e se sente muito à vontade nesses contextos, né? Agora, falando da conexão com o cacau. A casa 8 também é uma casa de espiritualidade, de mediunidade. É uma casa astrológica, um setor de vida também que tem relação com o esotérico, com o místico, com o ocultismo. Então, muito provavelmente, pode ser até bom, interessante, fluido, que, Tamires, você consiga usar o cacau dessa maneira mais profunda, com essas questões sutis, ocultistas, místicas, tá? Então, o que você sentir de ideias nesse contexto mais esotérico ou ocultista relacionado à temática de cacau pode fazer muito sentido, pode fluir, pode abrir portas e você se sentir à vontade, familiarizada. Vou dar um exemplo. Talvez quando vocês vão fazer cerimônia juntas, você possa ter alguma ideia de algum ritual diferenciado, mais profundo, de alguma situação assim mais mística também, tá? Então se permita esse acesso mais espiritual, mediúnico, com a questão das cerimônias do cacau, enfim, do que você sentir nesse contexto mais profundo, espiritual, relacionado ao cacau. Pode ser que você tenha uma conexão muito profunda espiritualmente com o cacau. Muito nesse âmbito até inconsciente. Então, assim, uma dica também que eu vou dar, algumas coisas que você talvez não entender logicamente, se permita também acessar esse lugar do sentir, sabe? Porque a casa 8 é uma casa de tanta profundidade que ela pode acessar questões inconscientes, que às vezes a gente não está tendo muita consciência, mas a intuição está falando, né? E também pode ter situações que emerjam para você do inconsciente, que venha por processos com o cacau, de uma maneira até um pouco mais dinâmica, ou mais rápida, ou mais fluida, de questões suas inconscientes que surjam, e você tem um pouco mais de facilidade para acessar. Porque o Sol estando aqui na casa 8 pode favorecer essa conexão mais profunda com as temáticas envolvendo questões do coração, logo associado ao cacau, que tem essa correlação com o órgão do coração. Como que você vê essa fala, Tamires? Fez sentido? Ai, gente, eu tô rindo, porque eu não sei o que aconteceu, mas tem uma lagarta verde no apartamento, tá? Eu nunca vi uma lagarta aqui. Enquanto você tava Que linda! uma lagarta passando aqui na frente, olha, ela tá simplesmente dançando no altar. Eu tava olhando pra você, olhando pra ela. Eu fiquei pensando, as pessoas vão achar que eu não tô prestando atenção, mas não é. Ela tava realmente dançando aqui. Queria ter gravado, mas o celular tá ocupado. Mas enquanto você falava essa parte da espiritualidade, dos seres que aparecem com as confirmações, né? Eu acho que faz muito sentido o que você trouxe. Até porque, como a gente tem uma escola, as pessoas chegam porque elas querem estudar cacau para trabalhar com cacau. Não foi meu caso, né? Eu nem queria, na verdade. Eu fui para uma experiência. Vamos ver o que é isso aqui. E eu saí de lá falando, eu não vou trabalhar com isso. Não é para mim, não tem nada a ver comigo, quero isso. E aí eu fui pra casa, né, que era um retiro, aí depois eu fui pra casa e falei, pronto, vida normal, tudo volta a ser como era antes. E isso nunca mais foi possível. Então foi um ponto de partida, assim, da minha carreira, porque quando eu fui ver, o cacau já estava guiando tudo que eu fazia. E as pessoas queriam falar comigo sobre cacau, e aí eu não queria falar sobre isso, não queria trabalhar com isso, e aí por si só, por isso que eu falo que tem vida própria, por si só os movimentos da espiritualidade, por mais que eu não compreendesse, por mais que eu não quisesse, e relutasse um pouquinho e falava, vai ser isso sim. Então quanto menos você lutar contra, melhor pra você. Então quando eu tava, não digo que seria uma luta, mas eu falava assim, não quero isso, deixa pra lá. Aí vinha alguma coisa na minha frente e falava, volta, porque você não vai ter opção de deixar isso passar.
Então faz muito sentido, porque a espiritualidade que guiou tudo isso. Não foi no campo mental, não foi no campo emocional, até porque eu nem queria, mas a espiritualidade falou: você vai ter que investigar isso daqui, tem alguma coisa aqui para você. Então as coisas, o universo, as sincronicidades giraram em torno de o tempo todo a gente vai mostrar o cacau para ela, até ela entender ter que seguir esse caminho. Então foi isso que aconteceu. Então, quando a Sol chegou e falou: vamos fazer um grupo de estudos, vamos falar de cacau? E eu pensei: todo mundo quer falar de cacau comigo. Então, aí, o meu, não é que é um ceticismo, mas ser muito aterrada me faz demorar, é como se eu precisasse ver para crer. Então, quando eu tive o sonho lá atrás, eu não acreditei tanto. Eu falei: nossa, que coisa, né? Nossa, que isso, que sonho esquisito. Mas eu não tinha entendido o que aquilo tinha sido. Demorou mais de um ano para eu falar: meu Deus, aquilo não foi só um sonho. Aquilo aconteceu mesmo, em outro campo, né? Mas aí eu levei um tempo por ser aterrada demais. Então eu preciso ver para crer, eu preciso ter base, eu preciso ter estrutura. Não vem falar só: é para expandir o coração, é para sentir. Mas eu vou sentir e depois eu vou investigar. Eu não fico só no campo do sentir. Então faz muito sentido, porque essa espiritualidade, a profundidade guiou para que eu chegasse até aqui e ainda esteja sendo aprendiz, assídua, de estar sempre buscando, conhecendo, senão teria abandonado faz tempo. Se não fosse essa espiritualidade, essa conexão profunda. Mas você falou no começo da live que também poderia ser que alguma dor se tornasse a maior força. E eu sei que é aqui que reside a minha maior força também. A gente falou disso recentemente em um dos nossos encontros do Papo de Cacau, o quanto a dúvida atrapalha o caminho. Porque a dúvida é um inimigo, na verdade, né? Se você vai dar 10 passos e você está com dúvida, você vai dar 3. Eu sei que quando sanar isso eu confio, mas eu preciso de base, estrutura e aterramento ainda. Mas quando isso talvez diminuir um pouco, vai me dar mais. Vai me dar essa força, sabe? A sua dor se torna a sua maior força. Então, acho que seria um pouco disso que você trouxe no começo. Isso, interessante. E assim, né, Tamires, continuar atenta com essa guiança, né, profunda da sua intuição, do seu coração, conectada ao chakra, né, do coração. Tudo isso faz muito sentido aqui com o Sol de casa 8. E 8 é meu número. Há muitos É verdade. Ótimo. Que bom, Tamires. E você, Sol, o que que você, como você sentiu essa última fala aqui, conhecendo um pouco mais da Tamires, né? Eu não tenho, assim, uma opinião muito formada. Eu acho que fez muito parte do processo dela, né? Não vou trazer coisas assim. Tá. Mas eu vejo que talvez seja até porque nós estamos juntas, né? Porque eu vejo que eu já sou muito do místico. Então, talvez ela me conta uma coisa e eu falo: então, respira aí sobre isso. Né? Às vezes a gente conversa, ela tá lá de madrugada falando: nossa, parece que eu tô chapada, tem alguma coisa estranha. A gente tem uns vídeos do Papo de Cacau que eu olho e falo: mas olha aqui esse vídeo, a gente tá chapada de cacau, tá esquisito. Mas talvez uma forma do próprio cacau trazer esse misticismo para ela, pra gente conseguir também se comunicar e acessar esse Isso. campo etérico. Mas eu lembro que quando a gente começou a falar de cacau juntas, com o Papo de Cacau, a Tamires trazia muito uma demanda de: eu quero entender o que o cacau quer de mim, né? E aí não era uma coisa de estudo, não era uma coisa de terra, era uma coisa que foi fluindo até que ela vai entendendo o que que é, né? E aí tem essas resistências, essa praticidade. E eu acho que hoje tá bem mais estruturado. Não tem nem 2 anos, né? Parece que já faz mais de Papo de Cacau. Acho que tem 1 ano e meio, em setembro, o aniversário do Papo de Cacau de 2 anos. Mas eu vejo que agora ela consegue captar mais a coisa mística. Mas são entrelinhas, né? E aí eu acho que a Sim. pessoa que tem que perceber, mas quando ela fala que teve esse sonho, isso já é muito, É. sabe? Se ela conseguir entender tudo que tá nesse sonho, ela atinge bastante esse sol aí na casa 8 para entender o que, que o Cacau tá falando com ela. Então, quando ela fala desse sonho, Cacau já guiou muito, né? Ela foi servir Cacau
para a mãe. Ela tem um trabalho de cacau que é focado com mulheres, que é Uau, diferente de mim. Então, já tinha, né, essa guiança. O cacau vem para curar o feminino dela, né? Mas uau. nisso tudo ela leva um tempo para perceber, mas é a comunicação dela com o cacau. Acho que isso. E olha que interessante, Sol, foi ótimo o seu complemento. E interessante que assim, você falou que a Tamires tem uma conexão com o cacau com a mãe, né? É isso mesmo? Na Não, verdade, ela. por conta do sonho, a primeira coisa que eu fiz quando quis servir cacau foi servir na casa da minha mãe. Eu fui para casa da minha Ah, mãe, cacau, fiz todo mundo se reunir, aproveitamos então, para dar cacau. isso. Você trouxe a sua mãe de alguma maneira nesse contexto do cacau, né? E isso explica também a questão do leão na casa 4, porque a casa 4 na astrologia representa a mãe. Olha que interessante. E lembra quando eu falei que o leão estando na casa 4, a casa 4 representa a família, né? Pode ser que você tenha tido conexões nesse lugar familiar, de família, né? Relacionado ao cacau. Então, você ter essa ligação com a sua mãe a ponto de querer oferecer para ela e fazer algum tipo de conexão com ela com o cacau é interessante. Faz sentido, devido ao leão estar na casa 4, que representa justamente a mãe. A casa 4 no mapa astral, de uma maneira geral, representa a mãe, está bem associado com a figura materna. Às vezes é com o pai também, mas teoricamente é mais relacionada com a mãe. Você sabe a história dos seus avós, dos seus bisavós, para saber assim se as pessoas que vêm da parte da sua mãe pode ter tido alguma conexão com o cacau, ou na Bahia, ou no Pará, alguma coisa assim? Então, eu tentei investigar recentemente, eu fiz uma constelação familiar também e falei, vou começar a perguntar, porque eu não sabia nem os nomes deles, assim, eu não conheci, não convivi. E aí, fui perguntar para os meus tios, cheguei a mandar mensagem para o meu tio quando eu falava há anos para poder saber, e assim, não consegui muitas coisas ainda. Mas sinto que se for para surgir, vai surgir, né? De uma forma ou de outra. A gente Sim. fato mesmo, já a vida toda. Então é algo que eu teria que investigar para entender. Tá certo. Então tá bom, Tamires. Então vamos agora falar da conexão da Sol. Se a Maísa entrou, e Maísa, se você quiser saber também, manda pra gente onde tá o seu sol e onde tá o seu leão no mapa astral pra ver como que o cacau tá te guiando aí. Isso, nas casas astrológicas. Sim. Isso. Então vamos lá. Então, no caso da Sol, o leão, no mapa astral dela, abre a casa 11, tá? Então, o leão no mapa astral dela abre no 22 graus de leão, abrindo a casa 11 dela. A casa 11 representa os grupos, os amigos, né? A sociedade com que a gente vai se afiliando, as associações, as comunidades, né? Então, existe uma tendência da Sol ter muita representatividade, ter muito sentido de liderança envolvendo o cacau com situações de grupo, com situações onde haja mais pessoas envolvidas, comunidades, parcerias, trocas, associações. Então, assim, pode ser muito fluido para Sol trazer o cacau nesse contexto, se conectar com muita gente, né, como professora, fazendo apresentações, palestras, cerimônias. Existe uma energia muito forte de liderança nesse aspecto dos grupos, né? Então pode ser que com muita facilidade e espontaneidade, ela seja uma situação fluida para ela estar com muitas pessoas usando o cacau, né? Na conexão ali com o cacau. Seja na escola, seja em palestras, seja nas cerimônias, tá? Então, quanto mais se abrir para esse sentido de comunidade, de grupos, grupos de meditações, de trocas, né? Nesse contexto mais de união, tá? De altruísmo também pode fazer sentido, ideias altruístas relacionadas a questões do cacau, porque a casa 11 também é uma casa de altruísmo e ONGs, né? De voluntariado. Então, fica atenta só às ideias que você tiver relacionado a projetos também filantrópicos, a projetos altruístas,
né, envolvendo congregações de pessoas. Pensa grande a longo prazo também, porque a Casa 11 também é uma casa futurista. Então, fica atenta só às ideias que virem, no sentido de conexões entre cidades, entre estados, entre países, entre ecovilas, né? Entre situações assim, vamos supor, hoje eu estou numa comunidade, mas eu vou ligar essa comunidade com a outra comunidade lá de Portugal, ou sei lá de qual país, para a gente fazer algo juntos, mesmo que seja virtual, mas é ter essa mente visionária a longo prazo também, tá? Para questões do cacau envolvendo muita gente, envolvendo bastante pessoas, tá? Comunidades, como eu citei aqui. Então, pode ser que Sol tenha muita espontaneidade para lidar com o cacau dessa maneira. No dia a dia, em questões aí de planejamento também. Aí depois eu vou falar como o cacau pode ter surgido na vida dela, olhando a casa que o Sol está. Mas esse agora foi a introdução do leão, né? E aí me diga só o que você achou. Eu trouxe aqui algumas coisas diferentes do que a gente conversou aquele dia. Teve um dia que a gente conversou sobre isso e hoje agora espontaneamente veio aqui essas outras informações para trazer para você, Sol. E diga aí para mim, para o público aqui, o que você achou, o que fez sentido, o que não fez. Eu acho que faz sentido. Acho que explica um pouco a minha vida, né? Depois que o cacau surgiu, eu virei nômade, não tenho casa. E eu vejo eu como essa ponte de conexão, né? Agora lá no grupo mesmo, do Papo de Cacau no WhatsApp. Tô conseguindo aproveitar uma amiga que tá na Guatemala, que tá indo pro Brasil para levar cacau da Guatemala pro Brasil. Essas pontes. A minha amiga tava no Peru e eu Exato. falei, leva cacau do Peru para todo mundo do Brasil. Eu vejo que eu conecto muito. O próprio último episódio que a gente teve, assim, para mim, quando eu entrei naquele episódio, foi muito claro que eu tenho que conectar pessoas com o cacau, né? E uma pessoa que eu conheci no Panamá, um povo originário, completamente sem acesso a redes sociais, assim, sem internet, falando com todo mundo. Então eu vi que tem sim essa conexão. E eu fiz uma live com a Flávia também, assim, que é uma pessoa que eu admiro muito. E ela me perguntou, né, eu sentia que o cacau queria da gente. E eu lembro que eu respondi, assim, sem pensar, que foi quando eu me ouvi falando isso, que eu falei, o cacau quer que todo mundo se junte. Então, a pessoa que planta cacau se junte com a que serve cacau e que todo mundo esteja junto, assim. E eu vejo que essa é a forma que cacau se comunica comigo. Tem a ver. Que aí eu tô num lugar e de 11. repente, mas por que eu tô indo pra uma fazenda de cacau? Tô aqui no meio da mata cortando cacau, porque essa pessoa precisa entender que lá em São Paulo tem gente servindo esse cacau, sabe? Exato. Eu vejo que é bem essa energia mesmo. Que bom. Quando você fala de muitas pessoas, eu lembrei quando eu morava em Floripa. Porque eu cheguei em Floripa e você tinha feito a astrocartografia para mim. E você falou que Floripa não ia me faltar trabalho, que eu ia trabalhar muito. E aí eu cheguei em Floripa, no primeiro mês eu fiz uma conexão, tipo, na fila do banheiro de uma festa. Que a pessoa me colocou para servir cacau em show. Então eu servi cacau no show do Mose, servi cacau no carnaval gigantesco, assim. E eu, mas o que eu tô fazendo? Por que eu tô servindo cacau numa festa? E agora parece que veio essa resposta de era muita gente, né? Era uma festa gigantesca e eu lá servindo cacau. Acho que casou um pouco nesse sentido. Interessante, Sol. E olha, veio outras ideias aqui para mim, no sentido assim, da consciência coletiva, tá? Porque a Casa 11, ela também fala de consciência coletiva. A gente agora está na transição planetária, transitando para uma era que traz essa consciência coletiva mais forte. Então, por exemplo, quando a Sol fala de unir o saber da pessoa que planta, da pessoa que está preparando, né? Todos são importantes no processo e fazer essa congregação, essa união de saberes, né? Essa experiência grupal, isso é muito Casa 11, né? Então faz muito sentido só você fluir com essa energia, deixar fluir as suas ideias. A questão das festas, né? Muita gente, lembra que a gente comentou aqui? Então é isso, se permitir, né? Trazer o cacau para as festas mesmo, para cerimônias, né? Ontem mesmo conversando com a Sol sobre casamento e eu comentei com ela, falei, nossa, que lindo deve ser uma cerimonialista de cacau, né? E você nesse lugar, né? Você já pensou nisso? Aí ela conversou comigo e tudo. Mas é isso, essas festas, essas celebrações, por que apenas
na cerimônia, né? E ritualística do cacau em si. Pode ser num casamento, numa festa, né? Claro, vocês que sabem, mas assim, fiquem atentas com esse lugar de expansão, né? Uhum. Para onde o cacau pode expandir, claro, com as bases de vocês, com a honra, né? Por uma medicina, Sim. como se diz, mantendo os valores, mas de alguma maneira também podendo chegar nesses outros âmbitos, né? Muito interessante. Que bom, Sol, que fez Achei sentido para você. interessante. Achei muito interessante também, porque quando ela vai em algum, ela foi numa tribo indígena, numa aldeia, não lembro. Em todos os lugares que ela vai, ela fala: eu fui em tal lugar, eu conheci tal pessoa, e eu falo: vamos fazer um episódio. Sol é terrível. Não, eu quero ser pega de surpresa, conta no episódio. Porque aí ela, né, passa pelas experiências, conhece os povos originários. Da última vez quando ela foi no Panamá, que ela falou: não, eles tomam cacau 4 noites. Eu falei: então vamos colocar pra saberem disso, né? Porque dentro da tradição deles tem que tomar 4 noites e tem regras, né, em relação a isso que devem ser seguidas, os preceitos, né? Então, eu acho que essa é a ponte também, porque não necessariamente as pessoas, todas essas pessoas que vão ouvir esse episódio conseguiriam se organizar para ir até o Panamá, visitar essa aldeia. Então, não teria essa possibilidade. Então, não deixa de ser muita gente conseguindo acessar esse conhecimento porque ela foi até lá primeiro. Exato. Que Verdade. lindo. Muito bom. Bom, Sol, tenho agora para falar a posição do seu Sol, né, no mapa. Então, a posição do Sol no mapa astral aqui da Sol está na casa 3, tá? Então, a casa 3, ela é uma casa que está relacionada ao setor de vida, onde a gente aprende as bases fundamentais dos estudos, por exemplo, tem relação com os primeiros estudos da infância, tem relação com os parentes, né, com a vizinhança, com os entornos ali do nosso bairro, com as pessoas mais próximas, tem a ver com os deslocamentos, tá? A casa 3 também tem muito a ver com comunicação. Então, o Sol estar na casa 3 favorece muito esse tipo de dinâmica. Então, eu estou conhecendo aqui mais a Sol, né? E ela tem muita espontaneidade com os deslocamentos, é muito espontâneo para ela, surge, ela atrai, né, as situações de deslocamentos e de comunicação também. Transmissão de conhecimento, né? Muita curiosidade com os saberes por aprender. Tem uma grande versatilidade também de atuação, porque a casa 3 ela tem analogia com o signo de Gêmeos. E Gêmeos é uma energia muito versátil, que trabalha com muitos pratos, né? Ao mesmo tempo, equilibrando tudo ali, tem visão versátil. Então, nesse sentido, são energias aí fluídas para Sol, tá? Agora, qual a relação do cacau com a Sol nos primeiros momentos de, muito provavelmente que ela deve ter conhecido o cacau, por o Sol dela estar na casa 3, né? O Sol tem correlação com o coração, com essas energias mais vitais, né? Então, assim, por ser uma casa, um setor de movimentos, pode ser que ela tenha se conectado com o cacau também de maneiras mais antigas, tá? No caso, assim, muito provavelmente com algum parente específico, em festas de parentes, né? Situações assim de reuniões, tá? Pode ter sido um contexto da infância, de ela ter se conectado com o cacau em situações da infância. Tá? No caso da Tamires, eu vi aqui que pode ter sido num sentido mais ancestral mesmo, de alguma conexão mais espiritual profunda, como a gente comentou e ela confirmou, né? No caso aqui da Sol, eu tô vendo numa perspectiva mais dessa vida, né? Nesse sentido mais do aqui e agora. Então, pelo que eu vejo aqui, é mais no sentido da infância dela, dessa vida, dessa lembrança mais próxima. No caso da Tamires, não consegui ter muita clareza se foi no sentido de infância, de adolescência, mas no caso da Sol está muito claro que pode ter sido num contexto aí de infância, com alguma conexão de parentes, né? E também pode ter uma tendência
de ela ter muita facilidade deslocando esse temática do cacau, né? Por exemplo, isso demonstra já nas viagens que ela faz. Ela tem viajado como nômade com esse propósito de visitar lugares que tenha conexão com o cacau, né? E faz muito sentido, porque o sol dela está num setor de vida que tem relação com deslocamentos, que tem relação com o coração. Então faz muito sentido. E com a busca do conhecimento, com a busca do saber, né? Então é muito interessante ver isso no mapa dela. Ela já me contou, né? A gente já teve essa conversa antes, mas compartilha aqui, Sol, o que, que você achou aqui dessa fala, se teve alguma coisa nova que você sentiu, conta um pouquinho pra gente. Ah, eu acho que isso, né? Acho que isso justifica muito, assim, um porquê desde que cacau apareceu na minha vida como medicina, eu quis investigar tudo e entender a fundo o porquê, né? Comecei a fazer tudo que aparecia de cacau e falava, mas não é isso, sabe? Eu tenho que ir para onde tá a fruta. E aí fui morar numa fazenda. Então, eu vejo que isso e é também essa confirmação, né, da minha vida, o que move é conhecer mais a profundidade e estar viajando para conhecer como é em todos os lugares. Eu preciso ver tudo como funciona. E eu acho que o cacau, assim, ele apareceu para mim muito na infância, mas de outras formas, né? De como chocolate, assim, né? Tudo. A forma com que os meus pais demonstravam afeto, a minha tia que tem uma fazenda em Brasília com cacau, então Uau! coisas nesse sentido. Tia, olha aí Mas os não parentes, de né? Sim, mas não de forma tão clara, né? Eu demorei assim para ter essa visão de que Entendo. era isso, né? Mas de formas mais Sim, afetivas. Que entendo. eu acho que é isso, né? Eu acho que quando a gente fala de servir cacau, é uma coisa afetiva, né? Você preparar colocando uma intenção, rezando e entregar aquilo para a pessoa, assim, é uma parte afetiva, né? Demonstrar carinho. Você fala de amigos e tudo. Hoje, toda vez que a gente vai se reunir, eu falo, vou fazer um cacau e levo pra gente. É uma forma de demonstrar carinho, né? Sim. A pessoa fala, ai, vamos fazer uma trilha juntos? Vamos, vou levar um cacau para você. Então, é uma forma de eu expressar o meu carinho, que isso vem como os meus pais expressavam também, né? Que lindo, Sol. Que bom, pessoal. Que bom, né, Sol, que fez sentido também. Sim. E, bom, no meu caso aqui eu trouxe um pouco da minha história no começo, mas só para complementar, eu estou passando por um trânsito nas minhas previsões do Sol na casa 6, né? Então, reforçando essa minha conexão do Sol com a área da saúde, porque a casa 6 é uma casa de saúde, né? Então, nesse momento que o Sol do meu mapa astral está em trânsito pela casa 6, que é uma casa de saúde, foi quando eu conheci o cacau, quando o cacau entrou na minha vida de uma maneira mais frequente, né? Tendo esse contato agora aqui com a Sol. Então, além de o meu Sol no mapa astral estar na casa 6, ele estava em trânsito também pelas previsões agora nesse mês de março, né? Que é a revolução do meu Sol. Eu faço aniversário em março, então ele voltou para a posição inicial e trouxe esse presente, né? Essa conexão aqui que eu tô tendo com o cacau por meio da Sol. Então é isso, também trazendo para vocês o meu exemplo. Que legal. É muito especial, assim. E eu sempre peço, né, pro Cacau, tipo, ai, me junta com quem eu posso ajudar de alguma forma. E aí, sempre que eu vejo alguma coisa, eu falo, meu, se essa pessoa tomar cacau, ela vai conseguir resolver isso, sabe? Mas eu não quero ser aquela que só fala isso, então vamos com calma. Olha só, eu fiz um cacau, você quer provar? Né, vai buscando jeitinho, assim. Foi bem assim mesmo, né? Foi bem assim. Mas legal. Achei legal, né? A Maísa comentou que não tem leão, mas o sol dela tá na casa 2. A Camila também comentou que tá na casa 2. E a Nayara comentou da casa 8. Então, parece que tá tudo conectado, né? Uau. 2 e o 8 aqui. Que Sim. são as minhas alunas, né? As alunas do Papo de Cacau, que estão Ah, conectadas com o cacau. interessante. Então, eu achei isso curioso. Olha, curioso. Interessante trazer, porque assim, a casa 2 ela tem uma conexão muito forte com a casa 8 porque tratam-se do mesmo eixo, né? As casas, elas têm essa complementação. Uma casa é espelho da outra, reflete a outra, porque é um eixo, tá? Então, a casa 2 é o mesmo eixo da casa 8. Uma tá de frente para a outra. E é interessante elas trazerem isso, Sol, porque eu esqueci de falar. Não é que eu esqueci, é porque é muita coisa, tá? Sim. Cada temática da astrologia representa muita coisa. Então, às vezes, a gente fala uma coisa, deixou de falar outra, tá tudo bem. Mas a casa 8 também representa a conexão com dinheiro. Dinheiro que venha dos outros, tá? Então, assim, Tamires, é muito interessante, pode ser muito fluido para você
tá? Pensar em questões estruturais relacionadas a questões de finanças da escola de vocês, tá? Questões de valores, planejamento financeiro. Essa parte do retorno financeiro pode ser muito fluida para você, Tamires. Fica atenta às ideias, tá? Nesse sentido da conexão com o dinheiro mesmo. Veja se você tem alguma crença limitante nesse aspecto. Trabalha essa crença, pede para o Cacau te ajudar a trabalhar as crenças limitantes relacionadas a dinheiro, para essa energia fluir para você, para Sol, para a escola cada vez mais, porque a casa 8 ela tem muita conexão com o dinheiro que vem dos outros, né? Ou seja, que venha de clientes, que venha de associações, de escolas. Então, isso daí pode ser um valor, pode ser algo importante para vocês, né? E para você, principalmente, Tamires, que está aí com o Sol na casa 8, e para a aluna que colocou aqui também essa posição, tá? Então, pensar no Cacau também nesse sentido do retorno financeiro, do retorno da energia que vocês colocam, né? Dos cursos que vocês fazem, da atenção e dedicação que vocês dão, e ter esse retorno financeiro, o retorno dessa energia, né? Para fluir, para movimentar e para fazer cada vez mais investimentos e se alegrar com a energia do dinheiro também, né? Então, para as que colocaram aqui, casa 2 e casa 8, esse recado também é para vocês. Porque a casa 2, ela representa dinheiro também, só que de uma maneira diferente. Aí a casa 2 representa como você gera esse recurso, as ideias, os talentos próprios, né? Como você, por meio dos seus talentos, pode gerar recurso financeiro. Entende? Então, a casa 2, quem tem o Sol aqui na casa 2, esteja atenta para você colocar ideias muito autênticas relacionadas ao cacau. Tá? Então, por mais que você seja aluna da Tamires e da Sol, né, usar a sua autenticidade de maneira muito criativa para o seu serviço com o cacau. E aí você vai ter um retorno financeiro pode ter um retorno financeiro mais fluido. E pensar também em questões de valores como o dinheiro, tá? Porque casa 2 é uma casa de dinheiro também, mas por meio dos seus próprios talentos, de como você gera essa energia, como você gera essa produção, tá? Muito provavelmente quem tem Sol na casa 8 deve gostar de colocar a mão na massa, sabe? Ah, não, deixa que eu faço, eu vou fazer para vender e vou acabar produzindo. Então, fiquem atentas quem tem o Sol na casa 8 que trabalha com cacau, que pode ser que você venha a gostar de colocar mais a mão na massa. Então, como a Sol comentou, ela gosta de visitar as fazendas e tal. Então, o Sol na casa 2 pode gostar dessa conexão mais tátil, né, com os processos de produção. E aí, quem sabe, né, você mesma ter um lugar onde você mesma produz o seu próprio cacau, viu? Muito interessante. Acho que você trouxe um ponto bem importante que a gente reforça muito no Papo de Cacau, que é a autenticidade, né? O cacau, ele é diverso, você pode fazer de tudo com o cacau. E a melhor forma de saber qual é o seu servir com o cacau é trazendo a autenticidade, sabe? É você entender o que que você vive, o que que você faz e adaptar a isso, né? Então, eu tenho uma aluna, a Mia, ela até entrou aqui, que ela já faz um trabalho lindo com incensos naturais. E eu Que falo, lindo. inclui isso, sabe? Serve cacau para as pessoas e coloca as pessoas para fazer incenso, porque é uma coisa que você conhece, é uma coisa que você vive. Então, essa autenticidade, ela é extremamente importante, assim. E o cacau, ele é sobre isso. Então, você conseguir trazer a sua personalidade, o seu talento, a sua criatividade, viver as coisas com cacau e, a partir disso, servir ao cacau, reforço que é muito, muito importante. E eu acho que esse tema do financeiro, do dinheiro, é uma questão um pouco delicada, né? Acho que quando a gente começa a servir, quem é terapeuta holística deve passar muito por isso. A gente faz com tanto amor, a gente gosta tanto do que faz, que a gente não quer cobrar, a gente quer levar isso para a pessoa, né? Mas é extremamente importante, né? A troca, ela tem que ter uma troca, né? Por uma questão energética também, mas saber valorizar, né? A gente sabe que tudo demanda muito, né? O custo de uma barra de cacau, o custo de um estudo, isso tudo, né? Mas também saber quando é o momento de abrir uma vaga social, usar isso também, né? Sem querer se aproveitar dos outros, porque a gente sabe que o cacau também tá na moda e falar de coisas de cacau tá na moda e você pode querer usar isso como uma forma de ganhar rios de dinheiro. E eu acho que a gente tem que ser
Olhar muito conscientes, para o né? processo kármico e trazer essa consciência, né? Sim, O caminho do meio, né? É o exato. caminho do meio. De se valorizar, valorizar o seu estudo, ter essa troca, mas com muita consciência e honestidade também. O que você acha, Tamires? Eu acho interessante isso que você trouxe, porque eu vi um vídeo recentemente sobre isso, né? Que ele falou assim, eu quero chocolate barato, eu quero cacau barato. Aí a qual custo, né? O cacau chegando caro nas nossas mãos, ele já tem um serviço escravo, já pode ser de uma péssima produção, desde a colheita. Então, a qual custo? Eu acho que isso faz a gente refletir sobre esse servir com cacau, né? Não só de qual é o cacau que você serve, mas o porquê que você serve. O que você vai entregar para essas pessoas? Como você vai entregar para essas pessoas? Então, cacau tá tão na moda que a gente vê cacau sendo servido num copo de plástico, por exemplo. Que aí acaba sendo incoerente com o próprio vamos cuidar da terra que o cacau nos pede também. Então são tantas nuances para a gente observar dentro disso de o cacau estar na moda. É bom, porque isso faz a expansão, traz a consciência, tá todo mundo querendo ouvir e falar sobre, faz com que as pessoas queiram estudar mais. Mas também tem muita superficialidade, a gente tomar cuidado, né? Tanto nisso, eu quero um cacau barato, mas a qual custo? Ao serviço de quem? Quem é que vai trabalhar tanto e de graça para você ter um cacau barato de qualidade? Não tem essa possibilidade. Então, a troca justa das coisas também. Eu acho que isso é muito importante da gente trabalhar. Outra coisa que eu achei legal que a Sol falou, da autenticidade. Hoje em dia, com tanto de formas de servir com cacau, muitas das pessoas se inspiram umas nas outras e aí seguem e fazem o mesmo projeto com um nome diferente. A gente até fala isso, né? Mas com o tempo isso não se sustenta, porque a gente só entrega o que a gente vive. Então, um exemplo prático para mim são as jornadas que eu e a Sol a gente faz juntas. Mas a Sol ela é mais ativa no WhatsApp, então ela dá atenção individual, ela conversa com as pessoas, ela manda mensagem no grupo todo dia. Eu apareço uma vez por semana, eu mando uma mensagem lá e depois semana que vem eu volto. Então, são as formas que as pessoas Lá, do seu ser, como que eu sou, como que é, isso funciona para mim e eu formo uma egrégora a partir disso. Porque as pessoas que chegam, elas chegam precisando de algo que você tem para entregar. Então, que o que você entregue seja de verdade. E o cacau, ele trabalha isso. Quando a gente fala de amor, é porque cacau é amor. Mas amor de quem com quem? Amor primeiro, né? O primeiro amor. Então, você aprender a se amar, aprender a respeitar, se respeitar, amar a sua autenticidade, a sua beleza e a sua estranheza, a sua luz e a sua sombra. E quando você for servir o cacau, tudo isso vai ser servido junto. E Então, às vezes, exato. hoje E às vezes a sua autenticidade não é servir cacau, é só receber, sabe? E aí é essa a descoberta, assim, é, esse respeito. Às vezes o cacau não é a sua medicina, é a medicina de você se curar, de você estar em conexão com as suas emoções, mas não de servir, né? Então, acho que é muito importante reforçar esses pontos. eu acho que é um justo. universo muito vasto. Quanto mais a gente fala de cacau, quanto mais a gente estuda sobre cacau, mais opções, versões e coisas vão surgindo, filosofias que trazem coisas diferentes. Então, o papo de cacau tá aí para isso, para a gente falar de cacau. Isso é um papo. Adorei que a Nayara falou. Sim, a Nayara mandou. Astrologia e cacau dá até um episódio do podcast pra gente falar mais. Essa é a diversidade do cacau, né? Dá pra trazer tudo, assim. Mas, Cristina, muito obrigada, assim, pela sua disponibilidade, pela sua ideia também, por trazer isso. E aí fica a dica, né? Se você tá nesse processo de se descobrir com o cacau e quer usar o seu mapa astral para entender, né, qual é o seu servir com o cacau, como que o cacau reverbera com você, se é um campo mais espiritual, como o exemplo da Tamiri, se é um campo mais do corpo físico, da alimentação, como o exemplo da Cristina, se é um campo mais de social, vamos trazer esse nome, que é o meu exemplo. Posso passar o contato da Cristina também para fazer isso para vocês. Eu acho que para quem faz a formação, né, para ser guardiã de cacau, para trabalhar com cacau, esse pode ser um bom guia, assim, para saber. Será que eu vou para jornadas? Será que eu começo a servir cacau em festa? Será que eu trago cacau com massagem, com atendimento mais individual? Ou será que não, sabe? Cacau é outro rolê, assim. Então, Cacau fica com mais, essa dica. né? São tantas opções.
Então, Sim. é autoinvestigação também, né? Então, muito bonito. Eu anotei tudo, assim, para eu. Eram coisas que eu já sabia, mas que eu precisava ouvir de novo, porque aí reforça e eu investigo dentro dessas escritas todas que eu fiz, da lagarta que tá aqui dançando. Que Quais linda. informações eu tenho com isso? Então, muito mágico. Muito obrigada. Foi uma ótima ideia. E eu gostei da ideia do episódio aí, que deixaram, não aparece para mim no comentário, Ah, mas ótima ideia. Ah, eu agradeço também o Sol, a gratidão. Tamires, trabalho lindo de vocês, uma honra, viu? Também aqui poder estar participando desse assunto, dessa energia, dessa vibração tão gostosa que é do cacau. E eu tô muito contente de estar me conectando com essa medicina dessa maneira do alimento, né? Como a Sol falou, eu tô me conectando dessa maneira como o alimento está me ajudando a me fortificar, fortificar meu corpo, a minha energia, né? Muito grata mesmo, viu? Adorei conhecer você também, Obrigada. Tamires, e adorei estar aqui de novo com você, Sol. Sim, muito obrigada. Gente, até Muito obrigada. mais. Nos Beijos. vemos nos próximos encontros. Até.